os teus caminhos. Quero viver tua vontade em mim. Quero saber os teus propósitos para mim. Tu és o Deus da minha vida. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus vai além, Deus vai além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Aleluia, nós estamos aqui mais uma vez, dando continuidade a esse bate-papo precioso do céu para a nossa vida. E a gente quer dar continuidade ainda com a Gil. Aliás, Gil vai estar com a gente durante toda a semana. Graças a Deus, a gente vai poder aqui se alimentar de algo fresco que o Senhor tem depositado sobre ela, para ela estar comunicando com a gente. E o que a gente vai começar aqui, essa live, batendo, né, esse papo, tem a ver ainda com o assunto de ontem. E também com o Outubro Rosa, que é o que fez com que a gente parasse essa semana para estar compartilhando com vocês. E o assunto de hoje aqui em primeira mão, né, Gil? Ontem a gente falou um pouquinho, se você perdeu, dá uma olhada lá no canal, vale a pena. E ontem a gente falou um pouquinho mais sobre o câncer do colo de útero, o câncer de mama. E a primeira pergunta para a Gil hoje é se existe a possibilidade de nós, mulheres, fazermos o diagnóstico em casa. Existe algum sintoma, o corpo dá algum sinal de que a gente pode olhar e falar, ó, isso aqui está errado, eu não tinha isso. O que acontece? Que alteração, que mudança que possa chamar a nossa atenção? Ok, boa tarde, pessoal. Que prazer de eu poder voltar para dar continuidade ao nosso bate-papo aqui. Focalizando o Outubro Rosa, né? Estamos na última semana do Outubro Rosa e temos essa oportunidade de abordar temas, né? Ter uma reflexão sobre temas concernentes à nossa saúde e também para entendermos o que esse cuidado com o corpo, esse universo feminino, o que tem a ver com a palavra de Deus, o apoio que a palavra de Deus nos dá para isso. Que bom que a gente tem um pastor aqui antenado que abriu esse espaço para a gente, o pastor Renato, e eu, como profissional da saúde, como serva do Senhor, não podia deixar passar a oportunidade. Por isso que eu estou aqui e é um prazer imenso. Então, Sabrina, para fazer o diagnóstico em si não é possível, porque o que nós podemos fazer por nós mesmos também não dispensa o que a medicina pode fazer e que os exames radiológicos podem fazer, os exames de imagem podem fazer. Mas é muito importante, inclusive, o Outubro Rosa é um movimento internacional e brasileiro, no sentido de que nós estamos, desde 2003 para cá, enfatizando também esses cuidados, essa conscientização e trabalhando para que as mulheres tenham a conscientização de que elas podem, sim, conhecer o seu corpo. É muito importante que a mulher conheça o seu corpo. É muito importante que a mulher ela faça seu autoexame. O autoexame da mama é uma grande arma que as mulheres têm contra o câncer de mama. As mulheres podem se examinar, palpar os seus seios na hora do banho, deitada na cama, antes do banho ou durante o banho, e elas podem ir apalpando os seus seios em busca de nódulos, de carocinho dolorido nas axilas, no pescoço, na cervical, atrás do pescoço, na parte atrás do pescoço, aqui na região supraclavicular, né, em cima da clavícula, abaixo da clavícula, no nosso seio, em todas essas regiões, axilar, nós temos vários botõezinhos que são chamados linfonodos. E, quando eles ficam aumentados, eles podem representar um sinal, sim, de um câncer de mama no começo, né, na sua primeira fase. Outros sinais que as mulheres podem perceber e que é de muito valia você saber é que se você está eliminando líquido pelo mamilo
ou espontaneamente, ou sob expressão, isso pode ser um sinal. Se você está com uma vermelhidão ou uma área de enduração na sua mama, se você sente dor ou não, se sente dor ou não, se a sua mama de repente apresenta assimetria, que nós dizemos que é quando uma mama está mais baixa do que a outra, ou que ela está com um tamanho exageradamente diferente da outra, porque às vezes uma mama maior do que a outra é comum em muitas mulheres, mas quando ela está assim, além daquilo que você percebia, um pouco diferente, você deve procurar um médico mais próximo da sua casa. Por isso que eu digo, é muito importante a mulher conhecer o seu corpo, fazer seu autoexame, embora isso não substitua o exame clínico médico, né? Para que possa indicar a você os exames necessários para que tire todas as dúvidas, né? Que deixe de ser uma suspeita, ou não se confirme, ou se confirme e você vá rapidinho para o tratamento, né? Amém, Gil. E não ter medo, né, Gil? Porque algumas mulheres, elas localizam algo e aí, por medo, por vergonha, elas se fecham e, não, eu tenho medo de que isso daqui seja algo ruim e algo que poderia ser resolvido rapidamente se torna algo complicado, Nós né, temos Gil? conhecido pessoas, até mesmo aqui na nossa comunidade, que foi descoberto precocemente e fizeram tratamento, e estão bem, têm qualidade de vida, entendeu? Então, não é para ter medo. A gente encara, porque a gente encara tantos outros problemas na nossa vida, e Jesus sempre está conosco, né? O Senhor, Ele sempre ajuda a gente a superar. Então, é importante que você faça esse autoexame, que você preste atenção em você, no seu corpo, para que você possa procurar imediatamente um profissional da saúde competente, para que ele possa te nortear nesse caminho, né? E que o quanto antes você tenha esse diagnóstico fechado, porque aí vai possibilitar que você comece um tratamento e vai garantir a sua sobrevida. Amém, Gil. E só insistindo um pouco mais, porque às vezes a gente ouve muito aqui alguns testemunhos que chegam para a gente de mulheres que observaram, encontraram um caroço, e aí elas espiritualizam. E elas, então, começam a fazer jejum, começam a fazer campanha, começam a orar, e elas começam a determinar, não, pela fé eu creio e declaro que eu sou curada no nome de Jesus. Amém. Isso é precioso, isso é fé. Mas nós precisamos agir. E Deus deixou os médicos, né, amiga? Deus deu sabedoria para eles. Então, a gente tem que fazer as duas coisas. Andar em fé, crendo que o Senhor pode curar e liberar, enfim, da maneira como Ele quiser. E a medicina tem avançado tanto. Justamente, meninas, o Outubro Rosa, ele vem para trazer essa conscientização e também para facilitar o acesso das mulheres aos locais de trabalho, né, aos órgãos públicos que fazem esse diagnóstico, né? Então, as mulheres são estimuladas no Outubro Rosa a fazer a mamografia, então tem o exame de imagem, tem a ultrassonografia mamária, e, se for preciso, vai partir para uma biópsia. Então, vai fazer os exames necessários, exames de sangue, e, se for preciso, vai tirar o nódulo, vai mandar para estudo histopatológico essa peça, vai ser diagnosticado o que significa ali em termos histológicos, né? Que tipo de tecido tem ali naquele tumor, naquele nódulo, e vai ser iniciado o tratamento, ou você vai ser liberada. Mas, se você guardar isso contigo, se você guardar por medo ou por outra razão qualquer, você vai perder a chance de fazer um tratamento e se dá a chance de sobreviver a isso. Porque hoje muitas mulheres têm sobrevivido, né? Tem órgãos competentes e estão se proliferando. Aqui em Friburgo, eu fiquei sabendo que tem uma clínica no Cônego que muito acolhedora, que atende a mulher, que providencia, que faz a cirurgia aqui mesmo em Nova Friburgo. Então, você não deve temer. Você deve procurar informação para que você possa trilhar, com a ajuda de Deus, o caminho certo para a sua cura, sabendo sempre que Deus pode usar, sim, a medicina, a ciência a teu favor. Amém. Bora se cuidar, mulherada. E Gil ontem trouxe uma verdade bíblica para a gente, né, que afirma que é do interesse de Deus que a gente se cuide e
que a gente cuide da nossa saúde como um todo, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. E hoje, Gil, que base bíblica você traz para o nosso bate-papo? Então, gente, é muito importante a gente refletir sobre isso, porque isso traz para a gente também essa conscientização, espiritualmente falando, de que nós temos uma grande responsabilidade pelo nosso corpo. O nosso corpo, ele, em primeiro lugar, né, um primeiro item, o nosso corpo ele foi nos dado por Deus, ele foi criado por Deus. Deus criou o nosso corpo para que, através do nosso corpo, ele seja glorificado. Nós temos 3 dimensões no nosso corpo, o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo físico. Infelizmente, muitas pessoas erram por causa do pensamento romano, pensamento grego, um pensamento grego que diz que a matéria, né, é menos importante, o espírito é mais importante. Então, as pessoas focam na vida espiritual e desprezam os cuidados com o corpo. E isso não é bom, porque não é verdade, biblicamente não é verdade. Deus nos criou, Ele nos deu esse corpo, e é um corpo maravilhoso. O salmista Davi, ele ficou maravilhado, ele assim, falando sobre, de forma tão assombrosamente maravilhosa. Ele foi formado em Salmos, no capítulo 139, versículo 9, né? Versículo 14, Sabrina, versículo 9, versículo 14. Então, o Senhor fala, o salmista Davi, ele fala que, de modo tão maravilhoso, nós fomos formados. Se nós formos pensar no corpo humano como obra de Deus, como é incrível mesmo, né? A engenhosidade, né, dos tecidos, a arquitetura do nosso cérebro, as sinapses nervosas, como que o funcionamento dos órgãos em harmonia entre eles, né, que é a homeostasia, o equilíbrio do organismo. Todas essas coisas, elas falam da glória de Deus em nós. Então, nós temos um corpo que Deus nos deu para Ele habitar, né? E esse é o segundo ponto, Deus habita em nós. Então, tem muitas pessoas que falam, porque quando nós morrermos, nós vamos viver de forma incorpórea num lugar etéreo, mas isso não é um pensamento correto, porque a palavra de Deus diz que nosso corpo, ele é alvo do plano de salvação do Senhor. O plano de redenção de Deus, gerado por Ele desde a eternidade, diz que nós vamos habitar com o Senhor com um corpo glorificado. Então, a última etapa do processo de salvação, né, na nossa regeneração, é a glorificação do nosso corpo. Então, esse corpo que Deus nos deu para que nós nos expressemos, para que nós realizemos as suas obras através da expressividade do nosso corpo, esse corpo ele vai ser glorificado, ele vai habitar eternamente com o nosso Deus. Então, essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele nos ensina sobre isso, no capítulo 15, versículos 51 a 54. O apóstolo Paulo ele nos ensina que nós vamos ter corpos glorificados, que aquilo que hoje é imortal vai se revestir de imortalidade, aquilo que hoje é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Então, é com esse corpo, sim, esse corpo que nós cuidamos dele aqui na terra, é que Deus vai dele fazer um corpo glorificado. A partir dele, imagine, os mortos ressuscitarão e nós vivos, no encontro com Cristo, seremos transformados. Todos teremos corpos glorificados para estar diante do Senhor, das hostes de anjos e vivermos eternamente. E o terceiro ponto é que nós somos habitação do Senhor, né? Então, nós temos um corpo que foi criado por Deus, é um corpo que é alvo da redenção de Deus, é um corpo redimido e é um corpo também onde Deus habita. Então, irmãos, isso é mais do que motivo para que nós cuidemos bem da nossa saúde. Infelizmente, muitas pessoas evangélicas, muitos crentes, negligenciam esse mandamento divino. E o resultado disso é que nós temos muitas pessoas com problemas cardiovasculares, com diabetes sem controle, pessoas que deixam, muitas vezes, de habitar na terra porque o tempo findou para ele, porque ele não cuidou bem do templo. Então, nós precisamos ainda fazer algo para o Senhor e precisamos desse corpo aqui na terra para nos expressar através dele. Amém, amém, é verdade.
A gente tem falado muito aqui na Escola de Missões sobre cumprir o chamado do Senhor, né? E eu vejo muitas pessoas preocupadas em investirem na sua vida espiritual, mas, gente, se o nosso corpo não funcionar, como que a gente vai andar para pregar sobre o Senhor? Ah, mas, Sabrina, eu posso ligar, eu posso mandar mensagem. Aleluia, pode e deve. Mas, se nós temos um corpo saudável e nós podemos preservar, nós podemos cuidar, é negligência nossa, nós estamos pecando quando nós podemos e temos algo que é perfeito, funcionando e não cuidamos. Então, para cumprir o chamado, não tem como, a gente tem que investir no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, né, Gil? E, Gil, tem uma mentalidade humana, mundana, pairando aí sobre as mulheres, uma mentalidade que traz uma necessidade de uma multiplicidade de papéis, uma necessidade que a mulher tem de ocupar novos lugares na sociedade, e ela acaba desempenhando vários chapéus, e ela demanda de se esforçar muito para dar conta de tudo, e isso naturalmente parece muito legal, por isso parece ser muito atual. Mas, Gil, de fato, isso faz bem para a gente, Gil? Deus criou a gente para isso, nós mulheres. Então, Sabrina, a questão é que tudo tem que ser com equilíbrio, né? Se a gente fosse falar da origem desse pensamento, que você até nominou como mundano ou humano, a questão é que essa questão da multiplicidade de papéis exercido pela mulher, ela vem de um histórico de um feminismo, né? Uma necessidade ou um afã das mulheres de ocuparem lugares iguais aos dos homens. E aí a gente acabou se tornando mãe, esposa, profissional, filha. Então, tantos papéis que a mulher tem que desempenhar na sua rotina, que só de pensar neles eu já me sinto cansada. A questão é que alguns estudiosos dizem que a multiplicidade de papéis desempenhados pela mulher pode até ser positivo. Por exemplo, quando a mulher desempenha papéis em que ela tem um retorno financeiro, né, que isso dá uma valorização à autoestima dela, muito bem. Mas a maioria dos estudiosos, dos pesquisadores, das pessoas que fazem análise e pesquisas, vê que essa multiplicidade de papéis ela começa a trazer muitos fatores estressores, ansiedade, preocupação, justamente esse esquecer de si mesma e frustrações vêm por trás disso, e falha no cuidado com si mesma, falha no cuidado com o corpo, né? E a mulher, para cuidar de si mesma, ela tem que estar numa posição de integralidade. Eu até concordo que a multiplicidade de papéis pode ser boa na vida de algumas mulheres, mas elas têm que ter muito jogo de cintura para dar conta, né? E aí os fatores estressores acabam sendo também fatores que podem predispor as pessoas ao câncer, né? Pode predispor esse universo feminino a doenças cardiovasculares, a doenças como diabetes, né? A doenças como câncer de colo, de útero, câncer de mama, câncer de cólon. Olha, o câncer de mama ele está num ranking praticamente. Ele fica atrás, ele está em segundo lugar. Ele fica atrás somente do câncer de pele. Depois vem o câncer de colo de útero. E o câncer de mama ainda é o quarto índice de morte feminina no Brasil. Então, é um índice que chama a nossa atenção. Nós temos realmente que parar para pensar em nós e organizar. Claro, se a gente tivesse uma sociedade que a mentalidade fosse de uma distribuição melhor das tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, mas a gente ainda tem uma sociedade muito machista nesse ponto. A gente tem que trabalhar com o que a gente pode, com o que a gente tem, mas a gente tem que defender também o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Agora, acho que a gente precisa orar, né? Entregar a vida das nossas amigas, com quem nós estamos compartilhando nas mãos do Senhor, porque, enquanto o Outubro Rosa diz que nós buscamos uma conscientização, eu digo que nós buscamos aqui uma sabedoria do céu, né? Que Deus traga discernimento sobre nós, para que a gente possa prestar atenção na gente. Porque se a gente partir para a eternidade antes da hora, vamos brincar assim, a gente não vai poder realizar as obras do Senhor aqui. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos muito, porque mais uma vez nós estamos aqui
nessa disposição de compartilhar, Senhor, com as nossas amigas, com as nossas irmãs, e pedimos a Ti, Senhor, que nesse mesmo momento, aquelas que estão nos ouvindo possam ter um insight, Pai, mas um insight do Teu Espírito, que elas possam ir agora mesmo, Senhor, para o que estão fazendo, para prestar um pouco de atenção no Seu corpo, porque o nosso corpo fala, e nós precisamos parar para ouvir o nosso corpo. Tu estás habitando nele, viestes para abençoar o nosso corpo, e nós queremos ouvir o que nosso corpo tem a dizer, da maneira como nós temos tratado. Pai, que haja um zelo, que haja um equilíbrio, Pai, e que nós venhamos a ter, Senhor Jesus, capacidade de escolher o que é melhor para nós, sem fazer como o mundo faz, Senhor, que é idolatrar o corpo. Não, Senhor, porque a um só nós amamos, só Tu és sagrado para nós, mas nós queremos respeitar o presente enorme que Tu nos deste, que é o nosso corpo. Abençoa cada uma das nossas irmãs, libera saúde sobre cada uma delas, que dentro da limitação de cada uma, elas possam fazer ótimas e inteligentes escolhas por si mesmas. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. E talvez você ouviu aqui esse bate-papo e você trouxe alguma coisa à sua memória e assim, puxa, eu falhei comigo mesma. E o que eu estou vivendo hoje é um dano causado por algo que eu deixei de fazer, por algo que eu deixei de me posicionar, de me cuidar. E nós queremos liberar para você que o nosso Deus é um Deus de recomeços. Tudo bem? Falhou? Vamos pedir perdão ao Senhor, vamos consertar, vamos ver o que a gente pode fazer com o que a gente ainda tem. E aí, colocar diante do céu, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pode apresentar para Ele, né? Do nada Ele fez tudo. Do caos, Ele criou um mundo. Então, daquilo que nós ainda podemos oferecer para Ele como saúde do corpo, da mente, do espírito, Ele pode fazer grandes coisas em nós e através de nós. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te fortaleça. E uma semana abençoada. Tchau, pessoal. Até amanhã. Quero viver Tua vontade em mim. Quero saber os Teus propósitos para mim. Tu és o Deus da minha vida. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus vai além, Deus vai além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus vai